Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe sua vida. Este é o primeiro domingo do ano de 2024, primeiro domingo do mês de janeiro, e a gente fica feliz por estar aqui junto com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Normalmente, nosso programa de estudo bíblico à distância, nós utilizamos esse tempo para férias. Mas isso não impede que a gente pare de estudar a palavra de Deus. Não tem férias para o estudo da Bíblia, para aprender sobre a vontade de Deus, sobre a nossa experiência com Deus. Então, todos os meses de janeiro e julho, a gente faz em nosso programa um estudo de férias sobre um tema relativo à nossa vida cristã. Já estudamos tantas coisas boas, você pode dar uma olhadinha nas playlists que estão na nossa página do YouTube. Nós já estudamos sobre missão, evangelismo, sobre discipulado, sobre crescimento espiritual, sobre a vida na igreja. Enfim, tem uma série de estudos aí para você aperfeiçoar a sua vida com Deus. Se quiser retomar esses estudos, fique à vontade. Para cada uma dessas videoaulas, desses cursos à distância que nós preparamos, nós temos videoaulas e temos apostilas disponíveis na internet. Dá uma olhadinha que você vai aprender muito e vai desfrutar de tudo isso. E tudo isso de graça, nós não cobramos nenhum valor para que você possa ter acesso a um estudo profundo, de qualidade e relacionado às suas necessidades espirituais. Para a gente falar sobre isso que vamos fazer nesse período, nós escolhemos um tema que talvez seja um dos mais interessados de quem quer ter uma vida com Deus, principalmente quem está começando a trilhar um caminho de fé, um caminho de encorajamento para a sua realização com Deus, quem se despertou para essa necessidade. É a proposta de uma vida de oração. Você sabe o que é orar? O que a gente faz quando estamos em período de oração? Há muitos cristãos que não sabem do que se trata quando a gente fala de oração. Há pessoas, inclusive, que acham que a oração é só aquela que é feita dentro do templo em alguns momentos do culto. Não, oração é muito mais do que isso. A oração é um estilo de vida, é um jeito da gente se relacionar com Deus. É um critério que Deus colocou à nossa disposição para que a gente possa estar na presença dele. É em oração que a gente consegue ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Foi assim com Moisés. Moisés tinha intimidade com Deus porque ele orava ao Senhor. E nós vamos aprender durante esse mês, durante 4 aulas, sobre essa experiência profunda de oração na nossa vida cotidiana. Então eu convido você a caminhar com a gente nesse sentido para buscar uma experiência de oração significativa na sua vida. Vou colocar aqui a apresentação, porque é assim que a gente faz, nós não perdemos o hábito. Temos sempre a apostila que você já pode baixar na nossa página na internet, temos um blog e esse blog ele tem uma página de estudos. Você acessa esse link aqui embaixo nas informações da nossa igreja. Também coloquei aí no chat, você pode acessar agora, só clicar e já abre a apostila, você já encontra lá, está escrita a palavra novo para você, e você vai então ter um material para acompanhar as nossas aulas. E gostaria que você apresentasse, nós temos a apresentação aqui, então a apresentação, a videoaula e a apostila é o nosso material de estudo bíblico que corrobora com o exemplar da Bíblia que gostaria que você tivesse em suas mãos. Se você não tiver, não tem problema, a gente coloca os textos bíblicos aqui do lado para o acompanhamento de todos e todas. Mas você pode depois examinar na sua Bíblia
e conferir se é assim mesmo que a gente está falando, ok? Então, sem mais demora, vamos começar a falar sobre oração. O que é isso? O que é a oração? Eu lembro de um estudo de um teólogo alemão, Helmut Thielicke, e ele fala sobre uma dúvida que os líderes da Alemanha Oriental, na época da divisão, né, quando havia a Alemanha Oriental de princípios comunistas, né? Então ele disse que o Estado alemão quis saber por que as pessoas na Alemanha se suicidavam tanto. Havia um índice tão alto de suicídio. E aí fizeram um estudo e chegaram à conclusão que as pessoas religiosas, os cristãos, eles tinham um índice muito menor de suicídio. E isso despertou a atenção dos psicólogos. E aí fizeram um novo estudo, foram estudar por que os cristãos se suicidam menos. E descobriram que os cristãos desenvolviam uma prática bastante curiosa de orar. Então, os psicólogos, muitos ateus, eles ficaram intrigados, mas o que é orar? E aí fizeram uma definição ateísta sobre o que é a oração. O que é a oração para um ateísta? Aí eles disseram assim, que a oração é o hábito de você conversar com alguém que não existe. Ok, então os psicólogos disseram, vamos fazer isso, criar uma terapia das pessoas se acostumarem a falar com alguém que não existe, ter esse diálogo com o desconhecido, com aquele que ninguém vê. E começaram a fazer as terapias e, para surpresa dos psicólogos, o número de pessoas que cometeram suicídio por causa dessa terapia foi muito maior. Orar não é falar com alguém que não existe. Orar é falar com alguém que tem uma existência real, que ouve, que dialoga conosco, que fala ao coração da gente. A oração não é um exercício de fala em vão, que você fala sozinho. A oração é muito mais do que isso. A oração é muito mais do que você verbalizar palavras. Você ora quando canta, você ora quando pensa, você ora quando trabalha, você ora quando serve a uma pessoa. Você ora em todo o tempo, em todas as circunstâncias, de todos os modos, com todas as pessoas. Orar é muito mais do que a gente dizer palavras decoradas para nos dirigirmos a Deus. Esse Deus a quem a gente dirige palavras decoradas, eu não garanto a você que exista, mas eu tenho certeza de aquele para quem você dirige as suas palavras do mais profundo do seu coração, mesmo que você não creia, ele existe e ouve a sua oração. Então, o nosso tema de hoje, para começar, nós vamos falar sobre oração autêntica. Que oração é essa que a gente pode fazer de forma sincera, espontânea, autêntica? Nossa, autêntico quer dizer exatamente isso, aquilo que é meu, eu mesmo que fiz, feito por mim mesmo, de minha própria autonomia, usando o jargão de um programa humorístico. Bom, a gente tem um costume da gente colocar aí versículos, textos, frases, para a gente começar a esquentar as turbinas, né? São os nossos textos em epígrafe. Mahatma Gandhi,
eu começo exatamente com alguém que não era cristão, para poder falar sobre essa experiência de oração. A oração não é um pedido, a oração é um anelo da alma. Orar é falar com o coração, não é falar com os lábios. Orar nasce de dentro para fora. Não é para que as pessoas vejam, é para que Deus nos veja. E o Deus que nos vê, com o coração cheio de anseios, anelando por algo que faça diferença na nossa vida, ele nos ouve. Agora eu quero deixar um versículo da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versos 13 e 14, que diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus estava, nessa ocasião, se despedindo dos seus discípulos. Era o chamado discurso de despedida. E ele dizia que ia para o Pai. E quando ele estivesse lá, ele faria muitas coisas boas. Ele prepararia uma mansão para todos nós, onde cada um iria ter a sua morada. Ele disse que estaria conosco todos os dias, nunca nos desampararia e que a gente que confia nele poderia ver. Então, os discípulos se preocuparam com isso. E uma das coisas que Jesus disse para confortar os seus discípulos nesse temor da solidão, nesse temor do abandono que eles sentiriam depois da morte de Jesus, era em relação a com quem eles iriam ter a mesma relação de amizade. Ele disse: é comigo, eu que vou estar com vocês em oração. E tudo que vocês pedirem para mim, eu vou fazer. E eu vou fazer porque eu quero que meu Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Orar em nome de Jesus não é só falar aquela frase decorada que a gente tem, em nome de Jesus, amém. É muito mais do que isso. Claro, a gente criou um hábito, não é? Não sei como é que é você, mas toda vez, até mesmo quando eu estou sozinho orando, eu também continuo repetindo aquela mesma frase, em nome de Jesus, amém. Mas eu tenho a certeza de que orar em nome de Jesus é muito mais do que isso. É você orar sabendo que Jesus está ao seu lado. É Ele quem intercede por você. É Ele quem está mediando a sua relação com Deus. Amém? Bom, gente, vamos então começar o conteúdo da aula. Deus sempre faz o que Ele pode fazer. Pode ter certeza disso. Se Deus pode fazer, Ele vai fazer pelo seu bem. E Ele pode fazer tudo aquilo que a gente acha que é impossível. O que para nós é impossível, para Deus é perfeitamente possível. E há uma coisa que Deus pode fazer que Ele faz em todo o tempo, que é mudar o coração da gente. Deus é capaz de transformar mentalidades, transformar corações. É preciso que a gente se abra para isso. Quando eu falo isso, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que Deus não fará por nós o que Ele pediu para a gente fazer. Tem coisas que Deus pediu para que a gente fizesse. Tem coisas que são nossas. Meu irmão, minha irmã, Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Ele espera que você faça. A segunda coisa que isso significa é que Deus sempre estará à disposição para nos encorajar para fazermos o que Ele mesmo pediu. Foi um rabino que, explicando sobre o poder da oração, ele disse que uma das coisas que a gente pode esperar que Deus faça quando a gente ora é que Ele nos dê força e coragem.
Ele sempre fará isso. Mesmo nas horas de maior aflição, Ele sempre nos dará força e coragem para a gente poder passar por aquele momento difícil. Ou, como diz o salmista no Salmo 23, passar pelo vale da sombra da morte. E o que é que Deus pediu para todo mundo fazer? Principalmente aquelas pessoas que dizem que o amam. O que é que Deus espera de nós? Primeiro, há 3 coisas aí que a gente precisa entender. A Bíblia diz que tem 3 coisas que Deus espera de todo crente, todo cristão sincero, toda pessoa que tem o temor de Deus, que ama o Senhor. Primeiro, permitir que a gente seja moldado por Ele, que Ele trate a gente como uma massa, como um barro, para fazer da gente um vaso. Deus quer moldar o nosso caráter, Deus quer moldar a nossa vida, Deus quer moldar as nossas atitudes. E Ele pediu que a gente faça isso, que a gente deixe Ele fazer isso, Ele mexer com a gente. Não é fácil ser moldado por Deus. A gente é tirado da nossa zona de conforto, mas Deus espera que a gente permita que Ele faça isso. Deus pode nos transformar por inteiro. E Ele faz isso começando de dentro para fora. Jeremias capítulo 18, versículo de número 6. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Somos nós. É assim que Deus vê o povo a quem Ele ama, como um barro que Ele pode moldar à sua vontade, do seu jeito, no seu gosto, para o que Ele quer. Segunda coisa que Deus espera que aconteça na nossa vida, que a gente faça, que é coisa para a gente fazer, é representá-lo diante dos homens. Deus espera que a gente seja uma expressão dele. Vou usar aqui uma ideia de um filósofo judeu e também do século XX. Ele disse que nós somos o melhor rosto de Deus que o outro pode ter. Na verdade, ele disse que o outro é o melhor rosto de Deus que a gente pode ter. Emmanuel Levinas é o nome desse filósofo. Somos o melhor rosto de Deus para todas as pessoas, assim como o outro é o melhor rosto de Deus para nós. Deus quer falar ao mundo através de nossa vida. Nossas palavras, nossas atitudes são um testemunho vivo do que Ele pode fazer na vida da gente. Então, meu irmão, minha irmã, você que está se deixando ser moldado por Deus, você é um exemplo vivo de uma vida transformada, de uma vida significativa, de uma vida que tem valor, não só para Deus, mas para toda a humanidade. E em terceiro lugar, aliás, deixa eu dar uma olhada no versículo que corrobora. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando na sua vida. E a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, o seu jeito de falar, a maneira como você coopera com os outros, como você é solidário, gentil, generoso, generosa. Então, isso fala muito do poder de Deus na vida de alguém. E em terceiro lugar, Deus espera que a gente seja útil nas mãos dele. Deus espera que a gente sirva para alguma coisa. Ah, mas para que eu sirvo? Não importa, não se preocupe com isso. Se você está se deixando moldar por Deus, Deus vai usar a sua vida. Deus não vai deixar você desocupado. Deus vai usar você em algo que Ele precisa. Deus pode usar a toda e qualquer pessoa
para que a sua vontade aconteça. Aliás, eu até acredito, porque Jesus disse isso. Deus pode usar até pedras para poder fazer valer a sua vontade. Não importa quem você é ou qual tenha a sua história de vida, Deus quer usar você. Você é útil para Deus. E tudo que Deus espera é que você permita ser útil, ser usado por Deus. Permitir que Deus use sua vida poderosamente. Ah, mas eu não presto. Ah, porque eu tive isso na minha vida. Ah, porque eu fiz aquilo. Não importa. Deus pode usar você. Quando eu fazia seminário, tinha uma brincadeira entre os seminaristas. Aí alguém dizia, Deus pode usar algum pregador como fulano de tal? Aí alguém dizia imediatamente, se Deus usou um jumento para falar com Balaão, por que não vai usar o fulano? É uma brincadeira, tá, gente? Não estou dizendo que você está equiparado a um jumento, não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que Deus pode usar a sua vida, sim. A sua vida tem muito valor para Deus. E a sua história de vida é importante para dizer o que Deus pode fazer para transformar alguém. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 20 a 21. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Pode ser que você pense, os fins mais honrosos são os de ouro e prata. Não, há vasos de madeira e barro que são para fins honrosos. Sim, há vasos de ouro e prata que são para fins desonrosos. Não importa do que você seja feito, o que importa é que você coloque a sua vida a serviço do Senhor. Seja de prata, seja de ouro, seja de madeira ou de barro. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Bonito versículo, né? Deus ele não está dizendo que você vai ser transformado em vaso de ouro, não, meu irmão. Ele está dizendo que você vai ser transformado em um vaso útil. Não importa se você é de barro, madeira, prata ou ouro. Então, para que a gente possa fazer isso na nossa vida, permitir que Deus nos use, que a gente seja moldado por Deus, que a gente seja um exemplo para as pessoas do que Deus pode fazer na vida de alguém, o caminho é a gente ter a experiência autêntica de oração. É fazermos da nossa experiência de oração uma experiência autêntica de encontro com Deus. E é isso que eu gostaria que você aprendesse sobre a oração. Eu não quero que você aprenda a falar frases bonitas para Deus, mas eu quero que você aprenda a colocar a sua vida de forma autêntica na presença de Deus. O que chamamos de oração autêntica é uma atitude, não uma fala, não um discurso. É uma atitude para dialogarmos com Deus, a fim de que possamos viver em total dependência dele em nosso cotidiano. O que é a oração autêntica? Vamos fazer uma lista aqui de coisas que a gente entende que marcam a oração autêntica. São 4 características que eu entendo que são importantes. A primeira é que a oração autêntica é a oração em todo o tempo. É aquela que você faz continuamente. Você pode ter uma atitude constante de oração. Você faz isso quando desenvolve um coração disposto a ouvir a voz de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, Ele quer falar com você.
Então, orar em todo o tempo é estar disposto não só a falar, mas também a ouvir Deus em todo o tempo. Segundo lugar, a oração autêntica é a oração que fazemos ao caminhar e ao dirigir, andando, ao encontro. Uma coisa que eu gosto de fazer muito quando estou dirigindo é ficar pensando nas coisas que poderiam fazer significado na minha vida, na minha relação com Deus. Então, quando eu caminho, quando eu dirijo, quando eu estou em todos os lugares, me deslocando para algum lugar, na condução, enfim, em todo o tempo, eu tenho o hábito de dialogar com Deus e me permitir ouvir o que Deus tem a dizer no meu coração. Esteja sempre com o seu pensamento em diálogo com Deus. Ele disse que estará conosco todos os dias. Isso quer dizer que ele nos acompanha em todo o tempo. Não queira ser um companheiro solitário, silencioso, calado ao lado de alguém. Quando a gente está ao lado de alguém, a gente gosta de conversar, não é verdade? Então é assim com Jesus conosco. Ele está ao nosso lado, ele disse que vai estar conosco todos os dias. Então converse com ele enquanto você caminha, enquanto você se desloca nos seus afazeres diários. Em terceiro lugar, a oração autêntica é uma oração solitária. Eu não diria sozinho, mas estar a sós com Deus, você e Deus. É uma intimidade sua, é só você e Deus que sabem disso. Ninguém precisa ficar olhando você falando com o inexistente, como queriam os psicólogos da Alemanha Oriental. Não, você está a sós com alguém que é real, alguém que está ao seu lado, alguém que você convidou para fazer parte da sua vida. Reserve então um tempo diário para isso, ter um encontro em que só você e Deus possam estar juntos, em que você se sinta assim tranquilo, irmão, não estou me preocupando com nada, eu só quero me preocupar com alguém que disse que estaria comigo todo o tempo. Reserve um tempo diário, preferencialmente pela manhã, para estar a sós com Deus, lendo um pequeno trecho da palavra de Deus, meditando nele e orando ao Senhor. Faça isso, é um exercício bastante oportuno de você aperfeiçoar a sua vida. E em quarto lugar, a oração autêntica é aquela oração que compartilhamos com os outros. Porque se eu sei que tem alguma coisa que faz bem para mim, com certeza vai fazer bem para mais alguém. Vai fazer bem para todo mundo. Então compartilha isso com alguém, a sua oração, essa oração sincera que você sabe que Deus vai atender, ouvir. Aproxime-se de alguém que esteja precisando dessa oração, de falar a sós com Deus, mas na companhia de mais alguém. Convide um irmão na fé para orar pela vizinhança, orar pelas necessidades do seu bairro, da sua cidade, enquanto andam pela vizinhança. É um exercício. Fale com Deus a respeito disso com alguém. Se você sabe de vizinhos que necessitam de apoio de oração, vá até eles e os ajude em suas necessidades. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a oração autêntica acontece em todo o tempo, de todos os modos e com todas as pessoas. Gostou dessa definição? É isso que você vai fazer na sua vida ao aprender a orar. Sigamos o conselho de Paulo. Orem continuamente. Frase curta, objetiva, mas cheia de significados. Orem continuamente. É o que o Senhor quer que nós façamos através do seu ensino. Como iniciar uma vida de oração autêntica? Você sabe como fazer isso? Bom, vamos dar uns primeiros passos. São 3 passos para experimentar uma vida de oração autêntica. Em primeiro lugar, esteja preparado para dar a Deus o seu melhor tempo do seu dia.
Segundo lugar, tenha como alvo experimentar uma vida de oração equilibrada. Não é aquele momento que porque você está com angústia, você vai orar pra caramba. Ah, agora eu estou bem, então não vou orar coisa nenhuma. Não, equilibra o seu tempo, equilibra a sua vida. Ore mesmo nas horas de bonança, no tempo da bonança. Ore também no tempo da angústia, claro. Não tem essa de você evitar a oração no tempo da angústia. Precisa da oração? Ore. Ore com fervor, ore com intensidade. Mas não deixe de fazer isso no tempo da bonança. E ore diariamente. Peça a Deus que o ensine a orar. Hebreus 4,16 diz assim: Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Orar de forma autêntica, então, meus irmãos, minhas irmãs, implica orar na perspectiva de Deus. É isso que é orar de forma autêntica. Quando nós procuramos na Bíblia modos de aprender a orar, a primeira coisa que nós vamos verificar é que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Isso quer dizer que a nossa oração tem que estar em sintonia com o desejo de Deus. Orar na perspectiva de Deus é orar segundo o desejo de Deus. Veja bem, Deus quer que tenhamos ouvidos atentos à sua voz. Isaías 30:21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: esse é o caminho, siga-o. A palavra de Deus nos garante isso. Deus quer que nós o adoremos e que o busquemos de forma genuína. Jesus ensinando, ele diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus quer que falemos com Ele porque o amamos, porque gostamos de estar junto com Ele, porque gostamos da Sua presença na nossa vida. Então diz Tiago: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Se pedisse, com certeza, o Pai que nos ama nos atenderia. Lembro na nossa igreja uma vez que um pastor, vendo as nossas lutas, ele estava lutando muito para conseguir um espaço. E um pastor disse: você está orando pouco, hein, Irene? Aí aquilo. Eu agradeço ao irmão, por exemplo, ele não falou isso de maldade para mim. Ele disse: é verdade, eu devo estar orando pouco sobre isso, sobre este assunto. Então eu comecei a pedir a Deus especificamente por aquilo que a nossa igreja precisava. E a resposta veio. E é assim, não tem porque não pedem. Amém, meu irmão? Então, o que você está precisando aí? Pede. O não você já tem. Isso é uma frase que a gente tem aqui em casa. O não a gente já tem. Mas se pedir, com certeza Deus vai atender. Mas Ele vai atender segundo a vontade dEle, não segundo o que você quer. O que Deus quer é que você tenha uma vontade semelhante à vontade dEle. Jesus foi um exemplo de alguém que orou segundo o desejo de Deus. Diz a Bíblia assim, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus sabia que se o Pai quisesse livrá-lo da morte, ele o teria feito. Ele sabia que se o Pai quisesse
livrá-lo da cruz, impedir que ele chegasse até o sofrimento da cruz, o Pai faria. Mas Jesus ora humildemente: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que oração difícil de ser feita. Essa é a oração mais difícil, que a gente vê muitas vezes é uma oração impositiva, uma oração cobrando de Deus promessas que ele fez. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã, o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas ele também espera que aquilo que ele requer de nós, a gente possa colocar em prática, que é ter em nosso coração o mesmo desejo que Deus tem. Faça isso. O que precisamos para desenvolver, então, uma vida de oração conforme o desejo de Deus? O que a gente faz para ter o desejo de Deus no coração da gente? Primeiro, desejo de conhecer e amar mais a Deus. Com toda a integridade da nossa vida, de todo o nosso coração. Como Jesus disse, respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Em segundo lugar, a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para colocar o amor em prática. A gente precisa ser mais sensível ao exercício do amor. Jesus também ensinou que o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ah, mas eu amo a Deus. A melhor expressão do amor que você tem a Deus é o amor pelo seu próximo. Então, se esforce para se aperfeiçoar nesse exercício de amor. Terceiro, fazer da oração a essência do nosso relacionamento com Deus. Como é que você se relaciona com Deus? Será que você é daquela pessoa que se relaciona com Deus com indiferença, como se ele não existisse, como se ele não tivesse uma vontade para a sua vida? Será que você é daquelas pessoas que agem com Deus como qualquer incrédulo faz? Como qualquer pessoa que não tem compromisso com a vontade de Deus faz, que é agir como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse ao seu lado, como se Deus não estivesse vendo o que você faz na sua vida. Então, a oração é essa maneira da gente se relacionar com Deus. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. O que os discípulos queriam era uma reza, uma decora, um discurso pronto para que eles pudessem ser identificados na multidão. Mas Jesus não queria isso. Jesus queria que eles aprendessem a fazer da oração uma experiência íntima com Deus, que eles tivessem acesso direto a Deus, que conversassem com Deus como alguém que está ao seu lado. E, em quarto lugar, desenvolver uma capacidade de ouvir Deus falando. Ah, mas Deus fala? Quando Deus fala, ele falou no passado e continua falando nos dias atuais. Permita que Deus fale com você. Ele está falando agora. Ele está falando ao seu coração. Então, pare para ouvir essa voz que vem lá do fundo do seu coração. Ou como disse o profeta Isaías no outro versículo que lemos, é uma vozinha por detrás da gente, que está falando ao coração da gente. Sócrates tinha uma experiência um pouco mística. Um pouco não, era inteira, né? Então ele falava de uma voz oculta, que ele chamava de daimon. Daimon não é demônio, tá, gente? Por favor, não entra nessa paranoia aí de ver demônio em tudo. Daimon quer dizer aquilo que provoca dentro da gente a sensação de realização e de felicidade.
que vai dar aquilo que os gregos chamavam de eudaimonia. Eudaimonia é felicidade. E por que a felicidade acontece? Porque a gente deu ouvido àquela vozinha boa que vem por detrás da gente. Jesus também falou isso. A Bíblia fala isso para a gente. O apóstolo João, ele escreveu: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E aí você vai ter certeza de que aquilo que está acontecendo na sua vida é expressão da vontade de Deus. Amém? Bom, para a gente terminar a nossa aula de hoje, eu preparei para o fim de cada lição do nosso curso um desafio de oração, que eu gostaria que você colocasse em prática aí no seu dia a dia. São exercícios pequenos, fáceis de decorar, simples. Então, eu quero propor a você o primeiro exercício, a estratégia 4-4-40. Eu li isso em algum lugar, em algum momento, porque eu já estudei tanto sobre oração e alguém me ensinou isso e eu comecei a pensar, não é possível a gente fazer isso. O que é a estratégia 4-4-40? São 4 pedidos às 4 horas da tarde durante 40 dias. Bom, eu não sei como é que você vai encarar isso, não é nada cabalístico, não estou falando nada assim, que número é esse? Isso não, é apenas um exercício para você disciplinar a sua vida. Nada cabalístico o número 4, que significa isso ou aquilo. Aliás, eu nem sei o que significa o número 4, mas acho que é uma estratégia interessante. 4 horas da tarde. Por que 4 horas? Porque é 4, só por isso. Que na verdade o 4 da tarde é 16. Então não faz diferença alguma em que horário seja, você pode usar outro horário. E 40 dias. Por que 40 dias? Porque as grandes experiências do povo de Deus aconteceram em 40 dias. Não é? Então, Jesus passou 40 dias no deserto orando. E quantos outros 40 estão na história do povo de Deus que teve que passar aquele tempo buscando ao Senhor? O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Então é um número, somente um número, mas é uma estratégia para que você possa disciplinar o seu coração. Além disso, eu gostaria que você fizesse uma coisinha bastante interessante no seu dia a dia. Desenvolva um plano de oração. É um plano, planeja a sua vida de oração. Coloca isso num caderno. Eu me lembro de uma irmã que tinha um caderninho de oração dela. Pegava uma agenda comum, dessas que podem escrever, a dela não tinha nem data, era apenas um conjunto de folhas pautadas. Então, ela começou a desenvolver um exercício planejado de oração. Como é que era esse exercício? Oração em 3 camadas. Era assim que ela dizia. Primeira, orar por toda a igreja. Então, ela tinha os pedidos de oração pela igreja. Segunda, a oração com o grupo que ela fazia parte, de estudo bíblico, de oração, os nossos grupos de convivência. E em terceiro, a oração por ela mesma, a oração individual. Oração com toda a igreja, oração com seu grupo de convivência e oração individual. Ela fazia isso no caderno dela, mas você pode fazer isso no seu dia a dia. Desenvolva o seu hábito de orar junto com a sua igreja. Vá às reuniões da sua igreja, principalmente as reuniões de oração. Não falte uma reunião de oração. Segundo, ore no seu grupo. Tenha um grupo próximo para você orar com você, para você orar junto. Pessoas que você vai se relacionar, desenvolver relacionamentos mais íntimos, para você orar.
orar pela sua família, orar pelas necessidades uns dos outros. E em terceiro, ore pessoalmente, tenha o seu tempo de oração. Orar em 3 camadas é isso. Ok, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe sua vida. Tenha um domingo de paz e de alegria na presença de Deus. Eu queria orar com você agora. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã, por esta palavra. Nós precisamos aprender a orar, a ter mais intimidade com o Senhor, a permitir que a Tua vontade se realize na nossa vida de tal maneira que a gente possa desejar o que o Teu coração deseja. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática a nossa vida de oração, essa vida de intimidade com o Senhor, a sabermos falar com o Senhor e a ouvir a sua voz. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Quero agradecer a sua companhia aqui e convidar você para conhecer a nossa igreja presencialmente. Hoje retomamos nossas atividades presenciais no ano de 2024. Então é o primeiro domingo do mês, teremos a ceia do Senhor e você está convidado a estar conosco. Entre em contato com a gente e agende a ida ao nosso espaço. Ainda estamos reunidos num pequeno espaço e que para você ter acesso a ele tem que ser informado na portaria que você está chegando. Então, você é meu convidado, é o nosso convidado, e eu gostaria que você chegasse até nós aqui em Niterói, no bairro de Icaraí, para passar um momento de aprendizado da Palavra de Deus. Nos nossos encontros, nós praticamos a oração, nós praticamos a comunhão e praticamos o estudo da Palavra. É assim que a gente se reúne. Claro que a gente louva a Deus, claro que a gente faz outras coisas, mas essas são as 3 ênfases que nós damos prioridade. É a nossa marca, é a nossa cara como igreja. E ainda você toma um cafezinho com a gente. Nossas reuniões começam aos domingos às 18 horas. O endereço está no nosso blog e você pode fazer contato conosco, ok? Que Deus o abençoe. Tenha um domingo de paz na presença do Senhor.